Ó Senhor, nós estamos aqui, junto à mesa da celebração, simplesmente atraídos por vós, desejamos formar comunhão, igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinais as lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dais as lições que melhor educam, na Eucaristia é que nos dais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, e vamos trazer o transcendente para o imanente. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola para os publicanos e pecadores que se aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: Esse homem recebe os pecadores e come com eles. E Jesus contou então esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longe e ali dissipou a sua herança numa vida desenfreada. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar fome. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as sobras que sobravam dos porcos. Mas ninguém estava. E caindo em si disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de chamar-se teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu e foi ao encontro do seu pai. Ele estava ainda longe, quando seu pai viu-o. Encheu-se de compaixão, correu e lançou-se ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti meu filho com ela. Põe-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho de cevada e matai-o. Comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando o servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Então lhe disse: É teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho de cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi um dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos.
Contudo, veio esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, e tu matas o novilho cevado? Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois o teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho nos perdoe e nos purifique dos nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a parábola do filho pródigo. A pedagogia fundamental dessa parábola é a conversão que vai ao encontro de Deus. Aquele que está caído no escuro, nas trevas dos pecados e se converte. A festa é grande. Por isso que a hora que o filho chegou, o pai fez a festa, mandou colocar túnicas, anel nos dedos, anel no dedo e fazer um novilho de cevado, porque o filho estava morto e tornou a viver. Porque Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida. Que todos os que não vivem o Evangelho se convertam, tenham amor e caridade, se arrependam como o filho pródigo se arrependeu e voltem para a casa de Deus, para a casa do Pai. Vimos nessa segunda semana do tempo da Quaresma, nesses 3 dias, quinta, sexta e hoje, Jesus contando parábolas. Contou a parábola do homem rico e do pobre Lázaro, na qual é a única parábola que Jesus utiliza nome de pessoas, o pobre Lázaro. E a pedagogia fundamental é a imortalidade da alma. E a conversão, todos ajudarem o próximo e ter amor e caridade e viver a unidade, a igualdade, a fraternidade. Ontem foi dos lavradores homicidas. Ali nós vimos a inveja e os lavradores homicidas que mataram os trabalhadores da vinha. A vinha é o reino de Deus. E depois nós vimos que mataram até o filho do dono da vinha, que a pedagogia fundamental dessa perícope é a paixão de Cristo Senhor. E depois ele disse na segunda parte: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. E hoje a parábola do filho pródigo. Será que nós estamos acolhendo todos, chamando todos à conversão como esse filho pródigo? O pai tinha 2 filhos. Um pediu para dar a herança e partiu distante, gastou tudo numa vida desenfreada com prostitutas. Fazendo uma análise literária, na realidade que transparece em nosso cotidiano, são aqueles que deixam tudo, não quer saber da vida de oração, do Evangelho, só vive na vida desenfreada, nas trevas dos pecados. E Deus está chamando a conversão. E a festa é grande como do filho pródigo. E depois, entrando na parábola do filho pródigo, quem é esse filho pródigo? Quem é o pai? O filho pródigo é o pecador que se converte, que se arrepende e volta para a vida de oração. E a festa é grande no céu. Que Deus, o Todo-Poderoso, princípio sem princípio, quer a conversão de todos, chamando todos à conversão. Que todos se convertam, que todos se arrependam dos erros cometidos e estejam com o Evangelho na mente, nos lábios e no coração, e sejam misericordiosos uns com os outros. E sobreveio uma grande fome naquela região onde o filho pródigo estava. No momento em que ele viu
Vou-me embora para a casa do meu pai. É a conversão, Deus chamando a conversão. E chegando, o pai o cobriu de abraços e vestiu de túnicas e colocou o anel nos dedos. É a alegria da conversão de cada pecador que volta para a casa arrependido, que volta para viver com o evangelho na mente, nos lábios e no coração. E depois, o irmão do filho pródigo fica bravo. Não queria aceitar, porque estava com o pai há tanto tempos, e nunca matou o novilho de cevado, nunca vestiu de túnicas e colocou o anel no dedo. Ele não gostou. Mas, no final, Jesus nos orienta. Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Fazendo uma análise literária, Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha vida. Estava perdido e foi encontrado. Estava perdido porque estava nas trevas dos pecados, não buscava a Deus, não progredia no amor de Deus. Estava no caminho das trevas e se converteu e voltou para o caminho da luz. Que todos se convertam e voltem para o caminho da luz. Que a Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, nosso perpétuo socorro, ilumine e guie todos, que todos os pecadores se convertam e voltem para a casa do Pai. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, lá no Iraque, que o Senhor nosso Deus o guarde e o fortaleça. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, interceda por todas as famílias, por todo o clero, em todo o mundo. Que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça. Maria Imaculada nos socorra e nos proteja, hoje e sempre. Paz e bem. Qualquer perigo, vem nos amparar, dá-nos teu abrigo, vem nos amparar. Ó Maria, Mãe de Deus, vem salvar os filhos seus. Ó Maria, Mãe de Deus, vem salvar os filhos seus. Cheia de bondade,